Apóstolo Paulo fala em Gálatas 2, ninguém é justificado por trabalhos da Torá, ou obras da Torá, conforme a tradução. O que ele quer dizer com isso? O que são essas obras da Torá? Aqueles que advogam que o apóstolo Paulo se tornou contra a Torá usam esse versículo como justificativa. Isso procede? De jeito nenhum. Vamos entender por quê. Eu sou Fábio, eu tenho um instituto chamado Essência Judaica do Novo Testamento. Estou colocando no site para você verificar. Lá eu tenho o curso de Romanos e muitos outros cursos que vão ajudar você a entender o Novo Testamento conforme o contexto judaico do primeiro século. Esta palavra, obras da Torá ou trabalhos da Torá, o apóstolo Paulo usa uma expressão em grego que traduzido para o hebraico significa Maaseh Torá. Esta expressão não aparece em nenhum lugar, com exceção dos manuscritos do Mar Morto. Não aparece na literatura judaica, no Talmud, no Midrash, em nenhum Midrash, não aparece no Antigo Testamento, mas em um manuscrito do Mar Morto, que eu estou colocando aqui como referência, esta expressão aparece. Por que isso é tão importante? Os manuscritos do Mar Morto foram escritos pela comunidade dos essenos e foram descobertos em 1948. São centenas de manuscritos que explicam como eles pensavam e como funcionava o judaísmo do primeiro século. A equipe dos essenos, eles eram sacerdotes que se separaram do templo porque entendiam que o templo era comandado por saduceus corruptos. E eles tinham realmente razão. Então eles se separaram e eles entendiam que o verdadeiro Israel eram eles. Eles tinham os verdadeiros oráculos, os verdadeiros preceitos e somente eles tinham um verdadeiro relacionamento com Deus. Nesse manuscrito está escrito que caso uma pessoa siga esses Maaseh Torá, ainda eles colocam uma palavra adicional que significa trabalhos pertinentes da Torá, o escritor diz, se você seguir estes trabalhos pertinentes da Torá, isso vai ser creditado a você como justificação. Exatamente aquilo que Deus fala para Abraão em Gênesis e exatamente aquilo que o apóstolo fala em Romanos ao se referir a Abraão. Em outras palavras, o que este escritor do manuscrito do Mar Morto, possivelmente um sacerdote, está dizendo, ou você segue a nossa maneira de seguir a Torá, a forma como nós interpretamos, a forma como nós seguimos a Torá, que no judaísmo é conhecido como halakha, ou você faz assim, ou então você não é justo, você não tem justificação, você não está salvo. Você faz parte da equipe contrária de todos aqueles que não fazem parte do Mar Morto e não são o verdadeiro Israel. É isso que o apóstolo Paulo está combatendo. Ele está dizendo que nenhum grupo pode dizer, eu faço os trabalhos da Torá, por isso sou justificado. Ou você faz da minha forma, ou você está fora. Claro que não. Ele está se referindo a esta forma de interpretação. Achar que a justificação vem por seguir os preceitos da Torá exatamente como um determinado grupo está seguindo. Talvez a comunidade do Mar Morto não fosse a única, talvez houvesse outros grupos que pensassem da mesma forma, mas o apóstolo Paulo se inspirou nesta expressão para expor o seu raciocínio. Muita coisa errada é dita a respeito do apóstolo Paulo. Não está no gibi. O que eu já ouvi de coisa errada a respeito do apóstolo Paulo, ele é a figura mais mal entendida da Bíblia. Mas, mergulhando no contexto judaico, nós podemos fazer justiça a tudo isso que o apóstolo Paulo falou. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado por ter assistido. Shalom.